Espírito, e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para que nós nascemos? Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é dizer que a casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Gente, que revelação linda para nós. Meu prazer é estar, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o quê? O amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. E é o amor de Deus que nos constrange. Porque se nós estamos aqui, foi porque um dia Jesus não desistiu na cruz. E hoje nós temos visto tantas pessoas desistindo de caminhar, de andar na presença de Deus, às vezes por problemas tão pequenos, né? Tão insignificantes. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui. Você está nos ouvindo agora. E eu quero dizer para cada um que está aqui, para você que nos ouve, que o sacrifício de Jesus não foi em vão. E dentro desse culto, eu quero dizer que eu estou muito honrado de ter em minha casa. Eu não vou chamar Dr. Ricardo, não é Dr. Ricardo. Dr. Ricardo foi lá fora, né, Ricardo? Exatamente. Aqui é o amigo Ricardo. Amigo Ricardo, irmão Ricardo, que tem me inspirado. Um homem de Deus acima de qualquer coisa. E eu conheço grandes médicos, viu, Ricardo? Que quando encontraram Jesus, eles se tornaram grandes salvadores, não só de vidas. Porque você é um salvador de vidas, mas você vai entender o que eu vou falar. Se tornaram grandes salvadores de almas. Porque a vida você salva, você cura, humanamente falando, cientificamente falando, mas depois ela adoece de novo. Agora, quando você cura a alma de uma pessoa, aquela alma é agarrada por Deus e tem a eternidade garantida. Então, o Ricardo hoje, ele está aqui não como médico do corpo, ele está aqui como um médico de Jesus, e eu tenho certeza, Ricardo, que a palavra que Deus colocou no seu coração vai trazer cura para a alma de muita gente que está aqui e estará ouvindo a palavra que Deus colocou no seu coração. E eu quero dizer também que é uma honra, nós estamos recebendo hoje a presença, a visita do pastor Sebastião. E eu quero pedir ao pastor Sebastião que venha aqui à frente e interceda a Deus pela vida do nosso irmão Ricardo, que tem a nobre missão hoje de ser o arauto de Jesus. E após a oração do pastor Sebastião, Ricardo, a palavra é tua e de Deus. Que eu tenho certeza que ele vai te usar muito. Aleluia. Amém? Os que concordam comigo declaram amém? Amém. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Louvado seja o teu nome, vida. Senhor. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado, papai. Ó Deus, abençoa, Senhor,
o doutor que vai pregar, que nesta noite esse um servo Abençoa, teu, Senhor. que ele possa falar, Senhor, aos nossos ouvidos, teu Espírito Santo falar em cada coração. Assim seja, Possamos Pai. sair daqui edificado, abençoado. Usa ele como atalaia, Usa, Senhor. como porta-voz do teu evangelho. Conforta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, irmãos, boa noite na paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do pastor Moisés para poder dar a palavra hoje. É uma honra vir aqui falar sobre Jesus e falar do Evangelho desse Deus maravilhoso. O texto que o Senhor tocou no meu coração é um texto que sempre me chamou a atenção desde pequeno. É Lucas 15, 11, versículo 11 ao versículo 32. Quem tiver com a Bíblia, abra. Quem tiver com o celular, acesse, que hoje é assim, né? Você abre a Bíblia e acessa o celular, né? Essa é a realidade, mas não interessa. O importante é estar acompanhando. Bem, esse texto é uma das parábolas mais importantes e mais lidas na Bíblia Sagrada. É a parábola do filho pródigo. Meu Deus. Exato. É bem forte mesmo, irmão. Então, vamos lá. Ler o primeiro versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que o pai deu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se às alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um mero trabalhador. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestido, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, o melhor que nós temos. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia. Glória a Deus. Até esse ponto, nós podemos falar bastante coisas aqui. Em relação ao versículo 12, o mais moço deles disse ao pai:
Dá-me a parte dos bens que me cabe. Meus irmãos, naquele tempo, em Israel, a parte da herança dos haveres só se era dado quando o pai morria. Então, o que esse filho fez já é uma coisa que vai contra o Senhor. Ele falou: pai, eu quero você morto, eu quero a minha herança. Meu Deus. Haveres, em grego, quer dizer vida. Então, a herança de um pai para um filho não é só os bens materiais, é a vida daquele pai que ele dá por aquele filho. Assim como Deus dá a vida dele para nos salvar. Deu o seu Filho unigênito para nos salvar contra os pecados desse mundo. Então, o que nós podemos ver aqui é que, desde o início, esse pai, ele é carinhoso. Ele é um pai que cuida do filho. Por quê? Naquela época também, o filho que fazia isto, ele poderia ser julgado e ele iria ser morto por apedrejamento. Sangue de Jesus. Então, o pai, mais uma vez, ele foi condolente com isso, repartiu a sua parte e deu a parte do filho. O filho, então, como nós podemos ver no versículo 13, em poucos dias já vendeu o que era a parte dele da fazenda e foi para um outro país. Como muitos acontece com a gente. Nós, homens, chega uma hora da vida que a gente pensa em ir para o mundo. Deixar Deus de lado. Deixar aquela pessoa que cuida da gente, que faz com que a gente reflita e não cometa os nossos erros. E ele falou: não, eu não quero mais isso. Eu quero seguir o meu caminho. E foi para o mundo, caiu na prostituição, caiu na jogatina, como dizem hoje em dia, caiu na balada. Você vê isso todo dia. Eu conheço várias pessoas que faziam parte de Deus, seguia a Deus, a vida era regrada, a vida era tranquila, uma família alegre, e de repente se afastaram de Deus por algum motivo. Normalmente esse motivo são más companhias, e começa a degradação daquela vida espiritual daquela pessoa. Começa a pornografia escondida da esposa, já entra nas drogas, já começa a ficar impaciente porque a família, ela começa a se queixar daquele novo hábito e do jeito que aquela pessoa está, e ele perde já o respeito dos filhos, o respeito da esposa e o respeito dos amigos. Como diz aqui na parábola, este jovem se divertiu, foi para a balada e chegou uma hora que o dinheiro acabou. Como acontece com a gente. E ele foi ter que sair do mundo e ir novamente para o campo para cuidar de porcos. Naquela época também, meus irmãos, para um judeu, cuidar de porcos era a coisa mais humilhante que existia. Porcos é um animal maldito do judeu. Então, esse rapaz estava amaldiçoado. E ele era tratado de uma maneira tão degradante que ele não tinha condições nem de ter dinheiro para se alimentar. E ele queria comer a comida dos porcos, as vargens que os porcos comiam, que eram os alfarrabás. Bem, o que a gente já tira por aqui? Nós temos que nos
impedir que nós não chegamos a este momento. Há um momento que a herança toda se acabe. Amém. Aleluia. Nós temos que retornar ao Pai, a quem cuida da gente, antes que a herança acabe. Porque o fundo do poço a gente já não passa mais. E meus irmãos, quando a gente chega no fundo do poço, eu que trabalhei em hospital muito tempo, quando chega uma pessoa no fundo do poço, é difícil o retorno, é muito mais lento. Então, nós não podemos chegar ao fundo do poço. Nós temos que voltar a quem cuida da gente, Aleluia. a quem faz a gente Glória a refletir, Deus. a não ter os nossos erros. Glória a Deus. Porque todos nós erramos. Meus irmãos, até Davi errou. Davi foi ungido pelo próprio Deus. Só que o que aconteceu? Ele se arrependeu. Aleluia. O arrependimento é uma ferramenta muito importante para Deus, para a nossa salvação. Quando esse rapaz aqui se viu comendo comida, querendo comer comida dos porcos, que para ele também era uma coisa maldita, ele falou, não, eu tenho que voltar para o meu pai, porque os trabalhadores do meu pai se alimentam muito melhor do que eu. O meu pai trata os trabalhadores dele com dignidade. Meu Deus. Como Deus trata a gente. Meu Deus. Aleluia. Amém. Quem segue a Deus é tratado com dignidade. Graças a Deus. Glória a Deus. Tenha comida com fartura. Não precisa ser uma comida luxuosa, mas tenha comida deles. Amém. Então ele falou, não, eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Eu vou até ele, pedir desculpa e pedir para ele que me aceite como trabalhador. Amém. Então, esse rapaz chegou e foi procurar o pai. Ao longe, o pai avistou. Para você ver como o nosso Deus nos conhece de qualquer maneira. Aleluia. Porque esse rapaz estava sujo, moribundo, barbudo, e o pai de longe já reconheceu. Por quê? Ele já estava esperando a volta desse filho. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus sempre espera a volta do filho dele. Amém, Jesus. Ele sabe de tudo. Aleluia. Ele sabe que aquele filho se perdeu e ele sabe que esse filho vai voltar. Glória a Deus. Amém. Quando ele avistou de longe, ele saiu correndo. Diz a palavra, em outras versões, que ele ficou com as mãos trêmulas de tanta felicidade e saiu correndo em busca do filho. O beijou e falou para os serviçais dele, tirem essa roupa suja, tragam uma melhor roupa, coloquem um anel no dedo do meu filho e coloque sandálias novas. O que isso quer dizer? As roupas sujas é o pecado que vai ficar para trás. Glória a Deus. Aleluia. Aquelas roupas foram tiradas. Santo é o teu nome. O pecado ficou para trás. Deus não quer saber do que você fez antes. Aleluia. Se você voltou com o coração, Meu Deus. Deus não quer saber do que você fez nos Oh, pecados. bendito. Colocou roupas limpas, a melhor túnica. O que isso quer dizer? Quando se coloca a melhor túnica, é um significado de amor. Como o pai de José fez com José, que deu tanta confusão entre os irmãos de José, que ele deu a melhor túnica para José. Isso é um simbolismo de amor, porque ele amava José. E põe o anel no dedo. Anel é um significado de autoridade. Então ele deu autoridade novamente àquele filho. Amém, Jesus. Como o faraó deu autoridade a José também no anel, fazendo com que ele fosse o segundo homem mais importante do Egito.
É verdade. Aleluia. Então ele deu autoridade novamente àquele rapaz, àquele filho, como Deus nos dá autoridade novamente quando nós retornamos com o coração aberto, quebrantado, Aleluia. para fazer o Evangelho, para seguir o Evangelho. Sim, Deus, obrigado. Não há necessidade, meus irmãos, que a gente faça o Evangelho pregando nas ruas. É muito bom isso também, mas o seu modo de agir já é uma pregação. Aleluia! Glória a Deus! Quando você estava perdido, agindo de uma maneira diferente, quando você muda a sua maneira de ser, uma maneira de ser cristão, todos ao seu redor veem essa diferença. Amém. É assim que Deus age. Amém. Ele age afetando o redor em volta de você. Deus. É perfeito. Essas pessoas, elas vão ver, nossa, mas ele está diferente. Isso. O que aconteceu com ele? É o Espírito Santo que entrou novamente Aleluia. nessa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, quando você quebranta seu coração e você deixa ele entrar, ele transforma a sua vida. Então, meus irmãos, na minha vida eu tive também meus erros, como todos nós temos nossos erros. Só que, pela misericórdia de Deus, Ele me fez voltar a Ele. Amém. Glória a Deus. Com a ajuda de pessoas em volta de mim também. A minha falecida mãe, que era uma cristã, orou muito por mim. A minha esposa, que é também cristã, orou por mim. Aleluia, Jesus. E eu retornei ao Amém. lado de Deus. Amém. E, graças a Deus, a minha vida tem se transformado a cada Graças a dia. Deus. Bendito seja teu nome, Senhor. Deus colocou no meu coração que, além de eu ajudar as pessoas na minha profissão, na área de saúde, eu ajudar as pessoas, como bem o pastor Moisés falou, na sua doença espiritual. Isso. Glória a Deus. E isso tem acontecido só pela maneira diferenciada do meu modo de ser. Amém. Meus amigos, entes da minha família, têm me perguntado o que tem acontecido com você, que você está diferente, você transmite paz. E eu falo o porquê disso. Aleluia. É Jesus. Glória! Deus, Jesus! Aleluia! Santa teu nome, Jesus! Jesus transforma todos. Glória a Deus. E o engraçado, a força de Deus é tão grande que pessoas de outras religiões têm me mandado mensagens, porque eu faço, Deus botou no meu coração para eu fazer um vídeo todo dia sobre um versículo. Eu acordo cedo, o versículo vem para mim, eu não escolho, e eu falo sobre aquele versículo. E todo dia eu recebo mensagens agradecendo, que tocou no coração. Amém. Graças a Deus. É isto que eu quero. Amém. É isso que Deus quer que eu faça. Amém. É isso que a gente tem que fazer. A nossa parte. Assim seja. Então, meus irmãos, o que eu quero falar com vocês da primeira parte desse texto é sobre arrependimento. Que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Arrependendo-se dos seus pecados e voltando ao seu Deus. Ele vai fazer como se fosse um oleiro. Vai fazer você um vaso novo. Aleluia. Aquele vaso que está rachado, que está sujo, como aquele rapaz que chegou sujo, que chegou barbudo. Ele vai fazer um vaso novo. Um vaso novo para trabalhar
em prol da vida de Deus. Amém. Amém. Aí nós vamos seguir essa parábola e faz assim, no versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que é isto? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E o irmão se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, procurando para conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que sirvo o Senhor, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que te desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, existem pessoas que saem do caminho de Deus e eles, como esse rapaz, eles se arrependeram, mas eles têm medo de retornar, porque ele acha que aquele pecado ele não é digno a voltar para a presença de Deus. Ele pensa que tem um irmão como este do texto para reprimir. Quem é você agora para voltar para Deus de tudo que você fez? Deus não quer saber disso. Deus é igual o pai desse rapaz que aceita. E se você pensar bem, se você ler o texto como eu li e estudei, esse irmão era o irmão primogênito. O irmão primogênito, ele tem direito a 2/3 dos haveres da herança. Se a gente ler o primeiro versículo, fala assim, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhes repartiu os haveres. Então o irmão mais velho ficou com o bem. Se ele fosse um cristão, uma pessoa de Deus, ele falava, pai, que é isso? Não pode isto. O senhor está vivo ainda. O senhor só deve repartir essa herança quando morrer. Não dá atenção a esse seu filho. Mas não. Ele quis o bem dele. Então, meus irmãos, existem pessoas que estão perto, mas estão longe de Deus. Meu Deus. Existem pessoas que estão na igreja e não está perto de Deus, está longe como esse rapaz. Aleluia. Misericórdia, Pai. Meu Deus. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Então, nós temos que pensar nisso. E quem tiver os pecados e estiver pensando, não sou digno mais de estar à presença de Deus, não, esqueça esse irmão, porque ele é um pecador também. Volte na presença de Deus. Aleluia. Deus te recebe de braços abertos. Amém, Jesus. Deus te ama. Amém. Amém, Glória a Jesus. Deus. Então, meus irmãos, o texto, o recado que eu queria dar em relação a esta parábola diz que nós não podemos separar os pecadores de não pecadores. Nós devemos dar uma oportunidade a essas pessoas que pecam a vir para perto de Deus. Amém. Toda essa primeira parábola é uma continuação de outras 2 parábolas. Se você vê como que começa o versículo 11. Continuou, certo homem tinha... Continuou, isso dá uma ideia de quê? De que tem alguma coisa antes. E tem.
A parábola da dracma perdida. Meu Deus. Uma irmã que perdeu uma moeda de dracma e ficou louca procurando dentro da sua casa. Por quê? Naquela época também, a dracma, a moeda, quando as mulheres, naquela época, infelizmente, as mulheres não tinham o lugar dela devido, que hoje nós temos as mulheres no lugar devido, com autoridade, fazendo presença junto com o varão, entendeu? Com o sacerdote da casa. Então, quando se casava, o pai dava 10 moedas para ela. Normalmente elas guardavam aquela moeda, porque se por acaso elas precisassem que o marido fosse para a guerra, alguma coisa morresse, ela tinha essas moedas para se segurar. Por isso da importância dela segurar, dela procurar uma moeda que se perdeu. E também nós podemos ver que início do versículo 8 começa com a parábola da dracma perdida, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, ou também nos dá um significado de tem alguma coisa antes. E temos então a parábola da ovelha perdida, do pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perde. E ele deixa as 99 para achar a única que se perdeu. Glória a Deus. Então, tudo isso começou porque Jesus Cristo, estava numa sala comendo com pecadores. E chegou um fariseu e falou assim: esse homem não é santo? Ele come e bebe com pecadores. E Jesus foi-se à porta e falou para ele: posso lhe falar 3 parábolas? Glória a Deus. Jesus sabe. E deu essa aula para esses fariseus. Então, meus irmãos, nós temos que, primeiro, sempre nos arrepender dos pecados que por acaso a gente faça. Segundo, sempre abrir portas para as pessoas que querem retornar para Deus. Isso! Amém, Jesus. Glória a Jesus. E terceiro, fazermos a nossa parte para que as pessoas ao redor de nós vejam a mudança que Cristo faz com a gente e ela tem a vontade de ter essa mudança na vida também. Aleluia. Glória a Deus. Bem, essa foi a mensagem que Deus mandou para mim Aleluia. falar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Espero Deus. que o Espírito Santo tenha me ajudado nisso. Gente, Aleluia. Jesus é muito lindo, porque Ele atende às nossas orações. Amém. E dentre tantas coisas que Deus falou por intermédio do Ricardo, nesta noite para nós, 2 das muitas mexe muito comigo. A primeira é quando ele lembra a parábola das 100 ovelhas, que foi exatamente aí que Deus tocou no meu coração quando iniciou o Ministério Cristo para Nações há 6 meses atrás. Amém. Moisés, deixe as 99 e vai atrás da ovelha perdida que eu vou mostrar para você. Amém.